abertura, e eu acho que faz todo sentido a gente estar aqui, porque o nosso papo é totalmente diferente, da gente poder se fortalecer com outras histórias, nosso protagonismo de uma maneira diferente, né? Era quer tomar uma aguinha, hein? Não, tô com cara de chorão, não. Eu só tomar uma aguinha antes. E hoje a gente está aqui por um motivo tão especial, que é poder te receber para falar do Aranha como um escritor, como autor. E vamos começar sabendo como que surgiu esse teu desafio, como entrou a literatura na tua vida e como foi a ideia do teu livro Brasil Tumbeiro. Isso me assusta bastante, porque geralmente eu trabalho muito com isso, falo com muita gente. E na maioria das vezes são com pessoas que não conhecem a história do Brasil, não conhecem a história do negro no Brasil. E aqui não é uma galera inocente, aqui é uma galera que sabe o que quer, conhece a história, é enganjada. Então eu percebi que a maioria das pessoas no Brasil e a maioria dos negros não conhece a sua própria história. E eu tentava argumentar, trazer mais irmãos nessa batalha minha. E eu até comentei no almoço, a gente estava comentando, que eu cheguei num amigo e falei assim, você sabe quem foi a Princesa Isabel? Ele, calma que eu sei, calma. Ele falou, calma, eu sei. Aí eu falei, que libertou os escravos. Ele, isso! Eu falei, tá errado, mano, não é por aí. Aí eu tinha que explicar. Então, eu sempre tive nessa batida. E eu percebi principalmente depois desse episódio, que eu comecei a ter a diferença antes do Grêmio, depois do Grêmio. Antes do Grêmio eu fazia as mesmas coisas, mas não tinha esse alcance, não tinha a mídia na minha mão para falar o que eu quisesse. Era sempre falando sobre futebol. Depois daquele episódio, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de falar sobre outras coisas, né? E aí, eu falando sobre as outras coisas, eu fui percebendo que realmente muita gente não conhece a história. E a história que eles conhecem é uma história, para não dizer mentirosa, fantasiosa, né? Eu digo que o Brasil passou por um Photoshop histórico, né? Muita coisa foi maquiada ali, mudada. E eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para melhorar, para tentar colaborar de alguma forma? E aí eu falei, poxa, eu vou escrever um livro. E aí eu falei, pô, mas eu nunca escrevi um livro. Faz 15 anos que eu só assino o nome e digito senha. E aí eu falei, caramba, vou juntar o material. Comecei no celular, juntando no celular. E aí tava muita coisa no celular, eu passei pro notebook. Até que eu resolvi imprimir tudo e deu um tantão assim, ó. E aí eu falei, caramba, agora eu preciso resumir. Mas de onde veio essa minha decisão de pôr no papel? Eu sou viciado em sebo, livro amarelo. Livro branco eu acho legal, mas o livro quando é amarelo, vem uns furos na página, eu sou viciado naquilo. E eu ganhei um livro bem pequenininho, da Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Eu falei, caramba, se ela escreveu, por que eu não posso escrever? Eu tive mais estrutura que ela, eu era lascado, mas tive mais condições que ela, mais estudo que ela, mais preparo que ela. Então eu vou escrever também, e fiz do meu jeito. E aí ela me deu essa força para poder escrever, porque eu não tinha coragem de escrever. Tanto que quando eu comecei a escrever, eu não tinha coragem de mostrar e nem falar para ninguém que eu estava escrevendo um livro. Entende? E aí foi o começo do meu livro, foi assim. Daí quando surgiu a coragem, quando foi? Pensou, quando tu viu que estava pronto assim para estrear? Bom, na verdade até hoje eu não tenho essa coragem não, acho que eu não estou pronto não. Mas eu precisava fazer. Era uma coisa que estava comigo e depois que eu li esse livro, eu falei, cara, eu tenho que fazer. E eu fiquei com esse negócio em casa, imprimi tudo que eu tinha feito, com as fotinhas, tudo do meu jeito. E eu fiquei esperando uma oportunidade. E eu recebi uma visita em casa de um juiz, a esposa dele é advogada. E aí ela falou, cara, você sabe tanta história, você passou por tanta coisa, por que você não escreve um livro? Aí eu todo sem jeito, eu falei, eu escrevi. Ela, quero ver. E a vergonha? Porque eu escrevia tudo sem vírgula, sem parágrafo, sem nada. Blá, 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 blá. Fui escrevendo, entreguei na mão dela. Ela começou a ler, olhou, leu umas 3 páginas assim, aí olhou para mim e falou assim, cara, você tem que colocar isso, concretizar isso aqui. E aí eu falei, poxa, se ela tá falando isso aí... Foi a primeira pessoa, né? Porque eu não mostrava para ninguém. Porque a gente vem, eu não sei, assim, as pessoas que estão aqui são pessoas mais empoderadas, mas... Normalmente, eu, os meus amigos, os meus parentes, a gente vem de um pessimismo racial muito grande, sabe? De não pensar em fazer uma faculdade, de não pensar em ser outra pessoa, a não ser aquilo que condicionaram pra gente. Pra mim era estudar até a 5ª série, aprender a ler e escrever, mais, menos, dividir vezes, acabou. Raiz quadrada pra quê? Pra sentar tijolo? Não. Então, assim, essas limitações, eu cresci com isso.
E aí eu falei, poxa, depois que eu conversei com ela, ela falou, pô, coloca isso, concretiza isso. Foi uma pessoa que falou assim, e eu falei, poxa, eu vou criar coragem. E eu fiz e cheguei no dono da editora e falei assim, ó, você já leu o Quarto de Despejo? Ele falou, não. Eu falei, putz, e agora? Aí eu falei para ele, é uma mulher que fez isso, contei a história da Maria Carolina de Jesus. Falei para ele, o meu livro é esse aqui, ó, é igual dela. Eu não sei escrever, não sou escritor, não estudei, não tenho diploma nem nada, mas é isso daqui. Aí ele falou assim, poxa, eu vou montar uma equipe e a gente vai realizar isso daí. E foi o que a gente fez. Você está falando, acho que o processo de escrita também é essa questão da gente deixar a nossa continuar né, a nossa história, assim, trazer outros personagens. E me conta mais do livro, assim, quem está nesse livro, para quem que é esse livro, assim, é para adulto, é para criança, é para adolescente, e o que a gente pode encontrar no teu livro? O manuscrito que fala, né, o original, quando eu fiz, eu descarreguei tudo que eu tinha, que eu sabia, das coisas que eu lembrava, que eu pesquisei, depois eu fui mais a fundo, e ficou um material muito grande. Muito grande. Poxa, eu deixei uma boa parte explicando sobre torturas, para que servia a tortura, qual que era a função, qual aparelho que eles usavam. Aí o cara falou, se você quer botar na escola para adolescente, não, esquece isso daí. Ah, mas eu quero falar também, esquece isso daí. Aí eu falei, poxa, então o que eu vou fazer? Eu tinha que ter um critério de seleção das histórias para colocar no livro. E eu falei, poxa, eu quero um livro que não é um livro para negro. Porque tudo para a gente é assim. Ah, ela é advogada, é negra, então se ela for escrever um livro tem que ser sobre o racismo no direito. Ah, é filósofo, é negro, então o racismo na filosofia. Sabe, tudo, a gente não pode ser só poeta, só médico, só advogado, tudo tem que enfiar o racismo no meio. E eu falei, caramba, eu não quero isso. Eu quero um livro que uma pessoa branca pode ler, um japonês, qualquer um que queira entender, saber, poxa, o que aconteceu, por que está assim? Lê o livro, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso então de um critério. E eu falei, pô, se é um livro para adolescente, eu quero estimular eles a ser alguém na vida, a olhar para frente, eu falei, eu vou colocar só aqueles, a maioria que eu puder, que venceu na vida através do estudo. E isso é o que liga quase todos os personagens do meu livro. Ou eles foram do fronte, de guerrilha mesmo, ou eles estudaram, e aí fizeram riqueza, ficaram famosos, foram grandes pessoas, e isso foi o elo que eu usei para poder fazer o livro. E tem algum que tu possa destacar, porque eu sei que tem também os Lanceiros Negros, que tem tudo a ver aqui com o Rio Grande do Sul. Sim. Tem os Lanceiros Negros, quem pode citar algum dos personagens assim que são explorados no teu livro? Bom, no Lanceiros Negros, eu esbarrei nessa história que eu não conhecia quando eu fui estudar sobre os tigres, né? Que era como eram chamados os negros que carregavam os excrementos. Antes no Rio de Janeiro não tinha saneamento básico, até vinham os irmãos Rebouças e resolver esse problema. Então eu esbarrei nessa história por isso. Mas eu gosto muito de destacar José do Patrocínio, porque ele foi um cara que ele teve várias frentes. E seria muito fácil eu chegar aqui e citar um nome que todo mundo goste, concorde e fala, pô, igual dando um exemplo hoje, tem direita e esquerda. É muito fácil eu vir aqui e falar o nome de um negro de esquerda, todo mundo, é isso aí. Ou falar de direita, a galera da direita, é isso aí, sabe? Então eu gosto de José do Patrocínio, por quê? Porque ele era a favor, né, do fim da escravidão, mas ele era monarquista. Quer dizer, ele balanceava entre as duas coisas e mesmo assim a história dele foi apagada. Por que eu digo apagada? Porque quando a gente vai pesquisar, vai saber, se eu perguntar aqui, quem trouxe o primeiro carro para o Brasil? O primeiro automóvel, quem teve no Brasil? Se você vai pesquisar uma foto, aparece lá o carro de Santos Dumont. Mas aí você vai pesquisar mais a fundo, você descobre que veio José do Patrocínio e Santos Dumont, da França, trouxeram o mesmo carro, no mesmo navio, da mesma viagem, um desceu em São Paulo e um no Rio. E só que o Patrocínio tem uma vantagem, né? O primeiro acidente de automóvel foi dele, a 6 por hora, não sei como, 8 por hora. Mas assim, ele registrou primeiro. Então assim, por que fala de Santos Dumont do carro e não fala dele? Por que o pai da aviação é Santos Dumont? Ok, fez o legal. Mas e o José do Patrocínio que estava construindo um dirigível? Eram os dois ali, ó. Os dois tinham o sonho de voar. Era meio que não uma competição direta. Mas tinha o José do Patrocínio, acabou com o resto do dinheiro dele tentando voar e não conseguiu. Mas ele construiu, ficou famoso. Então, assim, fizeram coisas grandes. E as pessoas foram apagando. Por quê? Porque não é vantagem. Sabe, eu percebi que não é vantagem. Deixa os caras sonhar só com música e futebol. Deixa as mulheres só assistir a novela ali e ficar só sonhando. Sabe?
Não deixa despertar. Entende por que não tinha heróis negros até vir o Pantera Negra? Porque não pode acreditar. Sabe, a criança não pode achar que é forte. Então, assim, essa é uma da preocupação que eu tinha no livro, e eu procurei colocar no livro isso. Personagens que fizeram grandes coisas na história do Brasil. E eu destaco o José do Patrocínio porque ele teve jornal, ele construiu um dirigível, ele trouxe... Poxa, naquela época da escravidão, é a pior época para ser negro no Brasil. O cara foi para a França, de navio, e voltou com a caranga. Aí hoje a vida é muito crua. Pô, crua, era lá, meu irmão, agora vamos. Não dá tempo de ficar chorando mais não, vamos atrás, vamos correr, vamos ganhar dinheiro, vamos progredir. O que está faltando? Entende? Então a preocupação minha maior era essa, era mostrar que, se no pior momento que era para ser negro no Brasil, que era a época da escravidão, teve médico, advogado, engenheiro, psicólogo, escritor, teve de tudo. Por que agora que a rua está asfaltada, a gente tem tanta resistência ainda, né? Então, eu estava falando dessa questão de ganhar dinheiro. Não sei se tu já tinha essa veia empreendedora, porque acabou lançando o livro, acabou sendo autor também e acaba lidando tanto com essa diálogo com as editoras. Acho que tu conseguiu ter, né? Também teve que ter isso. E se tu tinha noção dessa questão do Black Money, tu aprendeu agora também fazendo na produção do teu livro, ou se tu já tinha essa noção dessa importância da nossa independência econômica também, né? Para poder gerar os nossos ganhos. Tudo foi meio que uma novidade para mim, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi de cara é que o cara não ganha dinheiro vendendo livro, não, porque é muito pouco e o brasileiro não está acostumado a comprar livro e ler, não. Se depender do livro, passa fome, né? Mas, através do livro, você consegue desenvolver outros trabalhos, né? E aí você consegue um retorno financeiro através disso. Não do livro mesmo, no material, na venda do livro. Né? Tanto que eu nem me envolvi e nem me preocupei com essa questão financeira na hora do livro. Eu queria que o meu material corresse às escolas, corresse na mão das pessoas, sabe? Essa era a minha satisfação. De agora, quando eu vou viajar, vou para um lado para o outro, eu encontro uma pessoa, pô, eu li o seu livro, que legal, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, agora eu entendo. Isso, para mim, é a remuneração maior que eu poderia receber. Porém, em tudo na vida, tudo na vida, existe a parte do glamour, existe a parte real, né? Para a gente estar aqui, tem um custo uma câmera dessa, um microfone desse que a gente está usando, para fazer isso daqui. Não aparece do nada, né? Tudo isso tem um custo. E aí é justo que cada um que desenvolva o seu trabalho, ele receba ou através de dinheiro, ou reconhecimento profissional, mas tem que ter o reconhecimento, porque é um trabalho. Quem vai assistir, quem vai acompanhar, vai pegar um produto pronto. Mas tem o bastidor, e esse bastidor dá trabalho. Agora quase encerrando assim o nosso papo, mas de todas as situações que tu já vivenciou e tal, quer deixar um recado assim, o que a gente está aprendendo com isso? Cada vez mais se fala tanto de racismo estrutural, isso está na boca de todo mundo, assim, é impossível alguém não falar sobre isso. O que tu acha que o Brasil está aprendendo? O que falta ainda para a gente aprender? E já deixar tuas considerações finais. Sim. Bom, eu acredito que a gente tem vivido um momento assim, totalmente diferente durante a pandemia, né? A pandemia foi um mal terrível e eu quase morri de Covid. Eu fiquei 10 dias na UTI. Eu subi para ser entubado e eu sabia que 80% das pessoas que entubavam morria. E o médico subiu, eu subi para fazer isso. E aí eu falei, nossa, acabou para mim. Eu pensei, acabou, já era. E a gente estava conversando no almoço, que eu ficava assim, batendo na cama, assim, eu falava, gripezinha, né? Gripezinha. Agora estou eu aqui, toda vez que o pessoal ia me dar, porque, poxa, para mim era muito constrangedor. Cada dia revezava 2 enfermeiras para me dar banho. Me via pelado lá, virava para um lado, para o outro, me dando banho. Quem já passou por essa sabe que não é legal. E eu ficava pensando, caramba, gripezinha, só vinha isso na minha mente, gripezinha. E aí daqui a pouco tinha uma turma do lado de fora fazendo uma vigília e cantando a madrugada inteira. Eu com falta de ar, usando uma máscara, agoniado, e o pessoal não parava de cantar lá fora. Eu falei, poxa, agora estão bem intencionados. Na hora de apoiar uma pessoa que só foi contra as medidas que tinha, né? Não digo que é a melhor medida, mas eram as medidas que tinham para prevenir, para ajudar, foram contra. Como é que eu posso falar em nome de Deus e fazer sinal de arma?
Entende? Não estou entrando em política. Eu estou falando que o momento que eu passei, no momento da pandemia, veio trazer tudo isso. Sabe, o que estava dentro da gente aflorando, porque o medo de morrer estava na cabeça e no coração de todo mundo aqui. Todo mundo ficou com medo da pandemia, sabe? E aí, quando as coisas começaram a normalizar, eu tenho certeza que todo mundo aqui falou assim, opa, peraí, eu tenho mais para dar. Aquilo que eu não fiz eu vou fazer, isso que eu estou fazendo eu preciso fazer melhor. E isso aconteceu comigo. Quando eu vi que eu não ia morrer, que eu tinha uns 5, 6 dias que eu estava lá, eu estava muito mal. E aí a enfermeira chegou e falou assim, olha, se não morrer até o 10º dia, você tem uma chance. Super incentivo, né? E aí eu falei, caramba, mas tem quantos dias que eu estou aqui? Ela falou 5. Aí eu falei, tá. E aí fiquei esperando dia a dia. E eu tinha medo de dormir e não acordar mais, porque não tinha dado 10 dias, né? Aí eu ficava, puxa, se eu vou dormir aqui e não acordar mais. E aí eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei uns 4, 5 dias assim, ó, sem dormir. Às vezes eu não controlava, eu dava aquelas... Mas eu tinha medo de dormir, eu falava, não posso. Então, assim, lá nesses 15 dias que eu fiquei internado, eu falei, nossa, meu livro está para sair. Aí agora todo mundo vai querer comprar meu livro porque eu morri. Eu falei, isso aí não quero saber disso não. E aí eu peguei e falei, poxa, na hora que eu sair daqui, que eu ia lançar na Flip, né? Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou sair mais forte, eu vou tentar falar de uma maneira cada vez mais simples. Não que a gente tem que rebaixar a intelectualidade das pessoas. Isso foi uma preocupação no meu livro, quem lê vai ver isso. Porque assim, eu falo tudo errado, escrevo errado, mas eu sei das coisas, eu só não sei colocar de uma maneira correta. E eu falei, poxa, eu não posso colocar do meu jeito, para ter a minha cara, e rebaixar a intelectualidade das pessoas e do aluno que vai ler. Então a gente contratou um escritor que faz as coisas da maneira certa, da maneira formal, sem complicar também. Eu não queria que fosse um livro complicado. Não é um livro para pessoas enganjadas e militantes. Quer ter também é legal. Até para você dar para um amigo que não sabe nada e fica perguntando cada pergunta absurda. Mas assim, eu queria facilitar essa comunicação, sabe? Mostrar para as pessoas, porque as pessoas criticam muito, sem ter o mínimo de noção do que foi a nossa história. Só conhecer aquela história da escola e nada mais. Só para finalizar, eu sempre gosto de fazer isso, falar sobre essas duas coisas. A primeira, mas eu não sei do racismo, não sabe? É só você pensar, quando você recebe o seu salário ou a sua mesada, em qual mão preta você coloca o dinheiro? Na padaria, o dono da padaria é negro? Não. Da loja de carro é negro? Não. No hospital é negro? Não. O que vende imóvel é negro? Não. Aonde? A pessoa vai ficar perdida, pensando um tempão. E muitas vezes não vai achar. Quer dizer, o dinheiro não circula na nossa mão. É muito pouco, é muito raro. Né? É isso que eu falo, para as pessoas ficarem atentas com o racismo, que aí alguma coisa está errada. Fora da África, nós somos o maior continente do mundo, de negros, né? E como é que o dinheiro não circula na nossa mão? Sendo a maioria no país. Para onde vai esse dinheiro? E outra coisa que eu costumo falar sempre, sempre. Todo mundo acha 1000 motivos contra a cota e critica pra caramba a cota. Você vê que está todo mundo preocupado até agora se... não, mas o cotista ele não vai ter o mesmo nível. Eu duvido que alguém que sabe a nota que o médico que ele frequenta, que ele vai, tirou na escola. Se o cara colava, se ele era um viciado e passou pagando para os outros, ninguém sabe nada. Só vai no médico lá e pronto. Né? Agora vem nas cotas. Aí eu sempre digo, por que se preocupam tanto com o negro na universidade, mas quando vê deitado na caixa de papelão pedindo esmola, não tem essa preocupação? Né? Eles ficaram preocupados quando estava no sinal, batendo na janela, pulando para dentro de condomínio, assaltando. Aí se preocupam com o negro. Mas quando a gente está ali, morrendo, sofrendo, mas quieto, calado, aí deixa. Né? Tá, o segundo livro em quando? Na verdade, eu já escrevi, né? Olha aí. Eu dei uma empolgada, escrevi, mas agora a gente tem que trabalhar nele, porque, como eu disse, o esquema aqui é meio Carolina de Jesus, né? Tem que... Então tá. Obrigado, viu? Então agora também vou fazer a sessão de autógrafos. Quem quiser a sessão de autógrafos, daqui a pouquinho vai ser lá no térreo, né? Sessão de autógrafos para quem quiser conhecer o livro da Aranha. Vai ser na livraria também. E na livraria. Na livraria ali embaixo. Então também vocês podem conferir e adquirir o livro e conversar mais com a Aranha e participar da sessão de autógrafos. Só não conto que eu me emocionei aqui, não. Não, minha fama de mal vai embora. Obrigado, viu?